Deixa eu tentar dar um start para esse assunto de grafos aleatórios. Nesse curso, eu estou colocando o grafo aleatório aqui como um tópico extra, assim, mas ainda assim interessante, principalmente para a gente entender um pouquinho mais sobre grafos e também para servir de exemplo para gerar instâncias. Tá? Nesse curso, sim. Por quê? Vamos dar um passo atrás, parar de falar de grafo num instante e voltar, por exemplo, quando eu estou falando de algoritmo de ordenação. Né? Quando a gente estava falando de algoritmo de ordenação, a única dimensão relevante para a minha instância, para a minha entrada do problema, era o tamanho do vetor, era o número de elementos que eu ia ordenar. Dito isso, existiam vetores mais fáceis e mais difíceis para algoritmos diferentes. Né? Então a gente fazia, se vocês lembrarem lá de algoritmo de ordenação, a gente falava sobre sobre o melhor caso, sobre o pior caso. Caso médio é possível analisar de modo teórico, tá? Existe ferramental para isso, mas eu não costumo trabalhar com isso, que eu acho que é muito mais complexo. A análise de melhor e pior caso está de ótimo tamanho nesse momento. E um jeito de ver o comportamento médio de um algoritmo é gerando instâncias aleatórias, é gerando permutações aleatórias. Tá? Nessa mesma pegada aqui para os algoritmos em grafos que a gente vai trabalhar, é legal se eu conseguir gerar grafos aleatórios para testar o funcionamento deles. Tá? Então, gerar instâncias aleatórias é um jeito, não é um jeito que não mereça críticas. Ele tem prós e contras, mas certamente é uma maneira interessante de ver um comportamento médio de um certo algoritmo. Tá? Só para curiosidade, por que eu estou falando que não é um jeito que não mereça críticas? Porque tem certos problemas que as instâncias típicas dele, que a gente encontra no mundo, nos dados aí que a gente vai trabalhar, na natureza, no que for, tem viés, tem localidade, sabe? Ela não é puramente aleatória. Tá? Então, com certeza, não é que um grafo aleatório fechou a questão. Nossa, se funciona um aleatório, funciona bem. Não. Pode ter instância real ali que tem certas peculiaridades que um algoritmo que funciona bem para um grafo aleatório não é tão bom para ela. Mas certamente nos dá informação. Testar um algoritmo com instância aleatória nos dá uma informação de comportamento dele. Né? E como costuma ser mais fácil analisar melhor e pior caso de um algoritmo, é uma informação a mais, né? Poxa, eu já limitei o melhor caso, o pior caso, daí eu vejo um caso médio ali, quando a instância é uniformemente aleatória, legal, é uma informação a mais. Então é nesse sentido. Tudo bem? Dito isso, grafos aleatórios também são uma área de estudo, tá? Por quê? Porque existem muitas estruturas em grafos que são relevantes. Tá? Do tipo, saber se um grafo tem certas estruturas, eu não estou sabendo explicar, está me fugindo o vocabulário, mas se surgem naturalmente certas estruturas num grafo, que se ela surgir lá, ela vai gerar algum resultado. Está bem vago, eu sei, mas eu não vou conseguir ser mais específico do que isso. Não é a minha área de estudo também, embora eu ache bem interessante. Então, existem áreas de pesquisa em que você analisa qual que é a probabilidade de certas coisas surgirem dentro de um grafo aleatório. Então não é só gerar o grafo aleatório que é interessante, mas certas coisas você pode afirmar com alta probabilidade que certa estrutura idiosincrática existe lá dentro. Se ele for gerado aleatoriamente, tem alta probabilidade daquilo acontecer. Né? É como você identificar uma estrutura, só que você não identifica que ela existe, ponto, porque não é uma coisa determinística, você identifica que tem muita chance daquilo ocorrer lá. Tá? Então, grafos aleatórios são uma área bem interessante em muitos aspectos. Nesse momento a gente está muito mais básico, que isso é realmente só assim, olha, de novo, comparação com ordenação. Eu queria ordenar, então eu vejo o melhor caso do algoritmo, o pior caso do algoritmo, e para alguns testes empíricos eu gero instâncias aleatórias uniformemente, lá é um jeito legal. Que até eu acho que eu falei com vocês lá em AED1 talvez, do algoritmo Knuth Shuffle, o embaralhamento de Knuth, que é um algoritmo clássico para isso. Tá? Não que ele tenha sido o único que pensou nisso, mas lá dos primórdios da computação foi um dos que propôs aquele embaralhamento que não deixa viés. De modo semelhante, agora que a gente vai trabalhar com grafo, é interessante saber criar grafos aleatórios. Só que grafo é um bicho mais complicado do que um vetor, né? Porque eu tenho número de vértices e número de arestas. Tá? Então o que a gente está falando é fixado um número de vértices e fixado um número de arestas, como é que eu crio grafos aleatórios ali que vão ter exatamente ou aproximadamente aquele número de arestas. Ok? Por cima, é essa a ideia. É um bicho um tanto mais complexo, um grafo, e
a gente vai também ter interesse de testar nossos algoritmos, né? Então, gerar grafos aleatórios é legal para a gente ter um feeling empírico ali dos nossos algoritmos, como que eles se comportam e tal. É um tópico extra aí, mas é bem legal. Daí a gente tem, falado isso, né? Duas maneiras principais de gerar grafos aleatórios, e elas são meio que complementares. Os prós e contras delas se complementam. Deixa eu mostrar para vocês uma, a gente dá uma analisada e depois eu mostro a outra e a gente faz o contraste. Tá? Então vejam essa aqui, ó. Essa é uma função auxiliar, eu vou falar dela quando a gente usar, tá? Vai ser em breve, mas começar por aqui, olha. Esse grafo aleatório aqui, essa primeira função, ela vai gerar um grafo com n vértices e m arcos escolhidos aleatoriamente. Aqui eu estou falando de arco, tem orientação, tá? Tem sempre sentido. Eu não vou pensar aqui com... Dá para adaptar para ser a ida e volta, mas aqui eu vou pensar que ele tem sentido. Tá? Então, se existe um arco de A para B, não quer dizer que tem um arco de B para A, nesse caso aqui. Então, esse meu grafo aleatório 1, né, ele vai ter n vértices e m arestas, m arcos aqui. Como que eu faço? Eu inicializo ele, tá? Então eu inicializo ele com aqueles n vértices e nenhuma aresta, nenhum arco. Enquanto o número de arcos dele não atingir o que eu quero, não atingir o que eu desejo, eu venho aqui e sorteio dois vértices. Se esses dois vértices forem distintos, eu mando inserir um arco. Parece muito simples, né? Mas vamos colocar isso aqui em perspectiva, tá? Primeiro, deixa eu olhar para esse vértice aleatório aqui, ó. Como que é esse sorteio? Detalhezinho técnico, não é o foco da coisa, mas o que eu estou fazendo é basicamente, olha, rand sorteia um número entre 0 e rand max, um número inteiro entre 0 e rand max. Quando eu transformo isso em double, eu estou garantindo que o resultado dessa divisão vai ser uma fração, né? E eu estou dividindo por, olha só, rand max mais 1. Esse é um número entre 0 e rand max, que dividido por rand max mais 1, vai dar um valor entre 0 e 1, intervalo aberto. O 0 é possível, porque pode ser que o rand deu 0, dividido por qualquer coisa continua 0. Mas o 1 não é possível, precisa estar muito perto dele, porque essa constante aqui é grande, né? Então, se sair o rand max dividido por rand max mais 1, vai dar um número muito perto de 1, mas ele não está incluso. Tá? Então, um valor entre 0 e 1 ali. Daí eu multiplico por n. Veja só, esse valor, que esse double aqui que eu peguei, né? Eu multiplico por n. Olha que interessante. Eu costumo gostar de fazer desenho com isso, mas eu vou fazer só aqui analisando aqui com vocês no código dessa vez, ó. Eu tinha um valor entre 0 e 1. Quando eu multipliquei por n, olha o que acontece. Se esse valor era muito pequenininho, que 0 vezes n deu menos do que 1, na hora que eu truncar para inteiro, ele vai virar 0. Se ele deu entre 1 e menos do que 2, ele vai truncar para 1. Se ele deu entre 2 e menos do que 3, vocês pegaram a ideia, né? Vai estar sempre truncando. Qual que é o maior número que isso aqui pode dar? É um número muito perto de 1, mas que não chega a ser 1, né? Porque pode dar esse valor aqui, pode ter sorteado rand max, dividido por rand max mais 1, vai dar um double que é 0,9999, né? Mas não chega a ser 1. Quando eu multiplico por n, isso vai dar um valor muito perto de n, mas que não chega a ser n. Quando eu trunco, porque o cast para inteiro que vai truncar, vira n menos 1. Então, esse simples multiplicar aqui, seguido desse truncar, vai transformar esse valor entre 0 e 1, que é o resultado dessa razão aqui, em um valor inteiro entre 0 e n menos 1. Que são os rótulos possíveis dos meus vértices. Se eu tenho n vértices, né, do jeito que eu estou implementando aqui, eles vão estar entre 0 e n menos 1. Tudo bem? Professor, onde é que você inicializa de n ali? Esse n. O n está na própria estrutura do grafo aqui. Não sei se foi isso que você perguntou, perdão. Tá. Então você seta primeiro no grafo isso. O vértice e depois dá semente. Veja só, aqui na função fica mais claro. Ó. Eu estou começando a criar o grafo, né? Estou gerando um grafo aleatório. Primeira coisa, eu inicializo ele. Quando eu inicializo, essa função a gente chegou a ver. Deixa eu voltar para ela aqui um instante. Ó. Tem as duas versões, né? Mas isso aqui funciona para os dois. Claro que com diferença de eficiência que a gente pode discutir no instante. Mas, o inicializa grafo, ele gera o cara, coloca os n vértices, 0 arestas e cria um vetor aqui, mas sem nenhum arco por enquanto. Então, nesse caso, para ser aleatório, você inicializa
Não. Quando você seleciona o N, você vai estar dando uma aleatoriedade baseada em N, né? Isso. Veja, eu estou criando um grafo com N vértices e M arcos. Isso são meus parâmetros. O negócio é que os M arcos vão ser escolhidos aleatoriamente. Acho que é isso que eu não deixei claro. Eu devia ter deixado isso mais claro. Assim, é um grafo aleatório, a dimensão do grafo está definida. Eu estou dizendo, olha, eu tenho esse número de vértices e eu quero esse número de arcos. Só que quem vai ter arco? Quem não vai ter? Porque o número de arco, né, um arco é definido por um parzinho, né, origem e destino ali. Quem vai ter, quem não vai ter? Isso vai ser escolhido aleatoriamente. Então esse cara aqui foi inicializado vazio, né? Ele tem os N vértices, não tem nenhum arco. Daí essa funçãozinha vértice aleatório vai sortear um rótulo entre 0 e N-1, que é o valor de um vértice. Certo? Daí eu sorteio o V, sorteio o W. Se V for diferente de W, porque eu não estou permitindo o autolaço, eu mando inserir o arco. Beleza? Tranquilo? Qual que é a sutileza aqui? Olha, qual que é a eficiência desse algoritmo? Vamos pensar junto aqui. Se eu estiver pensando na implementação com matriz de adjacência, tá? Por que estou falando dela que é mais simples? Porque na hora que eu mando inserir um arco, ela testa em tempo constante se aquele arco já existe. Se ele não existe, ela insere. Se ele existe, ela aborta. Ela simplesmente não insere. Então esse insere arco nem sempre vai inserir. Vai inserir se o cara não existe. Certo? Tudo bem, gente? Então esse cara aqui vai inserir se o arco não existia lá. Então vamos pensar, olha, uma análise meio por cima, assim, Se eu tenho um número pequeno de arcos, se o meu grafo é esparso, eu tenho muito mais arcos possíveis do que, de fato, eu vou colocar no grafo. Para cada sorteio que eu fizer aqui, vai ser uma probabilidade bem pequena, não vou entrar nos detalhes de matemática nisso, mas vai ser uma probabilidade pequena de eu bater num arco que já existe. Tá? Então, depois de aproximadamente M iterações, eu vou ter inserido meus M arcos. Tá? Porque vejam o que eu estou dizendo. Cada vez que eu sorteio V e W, existe uma chance de eu estar sorteando um par que ou tem os mesmos elementos, ou já foi sorteado antes e por isso não vai ser inserido. Tudo bem? Agora eu entendi, professor, porque agora fez total sentido. Por isso que ele virava N-1, né? Porque você queria fazer a aleatoriedade nesse sentido para ver, para cada vértice, quantas conexões ele ia fazer. Para cada vértice, eu estou sorteando o rótulo de um vértice. Eu estou sorteando os rótulos. Se eu tenho N vértices, eu sorteio o rótulo entre 0 e N-1. Porque eu começo a contar o rótulo no 0. Então, pensa que é o nome do vértice. Né? Eu tenho o vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 3, até o vértice N-1. Então, para cada vértice, eu estou sorteando um desses N possíveis, né? De 0 a N-1. E eu posso ter repetição. Eu não estou garantindo nesse sorteio que eu não tenho repetição. Né? Acontece que se eu tiver repetição, eu descarto aqui e vou para o próximo laço. Né? Porque veja que esse laço só termina depois que eu inserir M arcos. Se eu não inserir, não vai avançar. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é o seguinte. Essa insere arco aqui, vamos voltar para cá para vocês verem. Essa insere arco, ela só insere se aquele arco não estava lá. Isso significa que para um grafo esparso, a chance de... vamos pegar números que é mais fácil. Se eu tenho 1000 vértices, eu tenho 1 milhão de possibilidades, né? N ao quadrado, 1 milhão de possibilidades de arcos para sortear. Tudo bem? Se o grafo é esparso, a maior parte das vezes, falando bem por cima, eu não vou sortear alguém que já foi sorteado antes. Né? Imagina que eu vou inserir, eu tenho 1000 vértices, vou inserir 10 arcos para cada vértice, eu vou inserir 10.000 vértices. Quando eu faço um sorteio desse, eu tenho 1 milhão de possibilidades, mesmo quando eu já estou lá com 9.000 caras criados, qual a chance de eu coincidir? É pequena. Pode acontecer, mas não vai impactar significativamente no tempo desse while. A imensa maioria de laços desse while vai, pelo mero acaso, sortear um V e um W que nunca tinham sido sorteados antes e vai inserir um arco novo. Ok? Tudo isso eu estou falando porque, né, se eu sortear um cara que já foi sorteado, não ocorre inserção. Tá? Então essa função, ela pode demorar mais ou menos de acordo com quanto azar ela dá de sortear os mesmos caras. É isso que eu estou dizendo.
Para um grafo esparso, ela vai de boa. Para um grafo denso, essa função não termina. Tá? Porque imagina se o grafo tem muito, mas muito vértice mesmo, ela está muito grande. Não é pouco denso, não, é muito denso. Realmente, o grafo está muito denso. Ele está lá 99,9% cheio. Né? Todos os arcos já quase foram. Eu vou continuar sorteando. Qual a chance de eu sortear um par que não foi sorteado ainda? Tá? Se eu tenho 99% cheio, é 1%. Então, eu vou ter, de cada 100 tentativas, uma vai ser bem sucedida quando eu chego nesse ponto. Então eu vou ficar patinando, intuitivamente falando, não vou fazer análise, mas... É pior. É pior. É mais parecido com... Sabe tabela hash? Quando você vai fazer reespalhamento, eu analisei com vocês lá na tabela hash, quando eu vou fazer reespalhamento e a tabela está ficando muito cheia. Porque a probabilidade de eu acertar é proporcional de eu acertar é proporcional ao número de espaços vazios. E o tempo que eu demoro é inverso a essa probabilidade. Então, se eu tenho 1% das posições vazias, eu vou demorar 100 tentativas para, em média, cair numa posição vazia. Eu não vou fazer as contas hoje, porque o tempo está estourando, mas a intuição é, quanto mais denso esse gráfico tiver, mais eu vou ficar patinando, mais vezes eu vou sortear V e W, e daí eu vou tentar inserir, e ele vai falhar, cadê? Nesse teste aqui. Ele vai falar, opa, esse arco já foi, tenta outro, parceiro. E ele vai ficar tentando, e essa função, se o grafo for muito denso, ela não termina. E essa daí é de lista ainda. Então, vale para os dois. Essa aqui funciona com as duas implementações. Na lista fica ainda pior, bem observado. Porque aqui, pelo menos, o teste é rápido. Se o grafo for denso, eu vou, pelo mero acaso, né, a probabilidade vai me dizer que eu vou cair muitas vezes em arcos que já foram sorteados e vou ter dificuldade de achar os que não foram. Se eu estiver trabalhando com lista, eu estou mais lascado ainda, porque eu tenho que percorrer a lista para descobrir que o cara já está lá. Então, daí, eu vou ter tantas negativas quanto no outro caso, mas para descobrir a negativa eu vou ter que percorrer uma lista. Então, fica ainda mais ineficiente. Bora online, para eu realmente, como ficou no fim da aula, né, eu não tive tempo para me organizar no curso para ter uma aula sobre isso, eu estou falando mais intuitivamente, dá para analisar bonitinho isso aqui, tá? É legal, inclusive. Mas o bora online isso aqui é muito rápido para o grafo esparso, porque no grafo esparso a maior parte dos V's e W's, pelo mero acaso, vão ser caras que eu nunca sorteei antes, tá? Porque o número de pares potenciais é muito menor do que o número de pares que um grafo esparso vai ter, o número de arcos que ele vai ter. Então, em M iterações, ou próximo de M iterações, sempre pode ocorrer um conflito ali, alguma coisa, mas próximo de M iterações, eu coloco todos os arcos. Se eu tiver num grafo denso, perto de N quadrado sobre 2 arcos, lá perto de N quadrado arcos, essa função patina pra caramba. Tá? Então é essa percepção que eu quero que vocês tenham. Mas ela começa bem, né, professor? Ela vai preenchendo, daí... Isso, quando vai ficando desse, exatamente, é o final dela que patina, mas o final patina com gosto, assim, sabe? Porque pensa assim, isso dá pra ter uma boa intuição. Quando metade dos arcos estão preenchidos, ela vai errar 1 a cada 2. Porque como eu sorteio aleatoriamente, 1 a cada 2 ela vai acertar. Então, no início, ela acertava todos, né? Quando metade está preenchido, ela tenta 2 vezes em média para acertar. Né? Porque alguns ela vai acertar direto, outros ela vai demorar mais, mas em média dá 1 a cada 2. Quando 90% estiver preenchido, ela vai fazer 10 tentativas para acertar os 10%, em média, para acertar os 10% que não estão. Quando 99% estiver preenchido as posições são as arestas, né, possíveis. Quando 99% ela vai ter 100 tentativas, é inversa a probabilidade de sucesso, né? Então, quando eu tiver faltando pouquinhas arestas lá no grafo denso, essas são as que mais demoram, tá? Intuitivamente falando. Professor, tem alguma relação do N com a probabilidade de ele não ficar conexo? Não sei responder isso de modo genérico, assim. O que eu chutaria dele não ficar conexo, ele ficar em vários componentes no final. É isso que você está pensando? Por exemplo, algum verso que não se conectou. Ótima pergunta, não sei responder. Eu imagino que sim, eu imagino que quando o N cresce, isso fica mais improvável.
mas é um chute, eu teria que analisar, não sei de cabeça não. No denso, quando eu pensei no denso, você falou dele ficar patinando, eu pensei quando ele é esparso, vai ter chance de não ficar patinando. Não, tem. Com certeza tem, mas essa probabilidade eu acho que ela diminui com N's maiores. Para um número de arestas razoável, né? Porque, tipo, se eu falar que o número de arestas é menor do que N menos 1, nem é possível ele ficar conexo, né? Ele precisa de no mínimo N menos 1. Então, mas esse tipo de coisa acontece assim, tipo, se eu quiser garantir que ele fica conexo, é até o caso de construir uma conexão ali na marra e depois sortear, sabe? Dá para fazer variantes dessas funções aqui se eu quiser garantir a conectividade, porque de fato desse jeito elas não garantem. É interessante, pensar em conectividade é relevante mesmo. Mas então, bottom line dessa função, ela é muito rápida em caso de grafos densos, de grafos esparsos, perdão, porque ela vai ter tempo basicamente proporcional a M. Tá? Esse sorteio leva tempo constante, esse sorteio leva tempo constante. Essa inserção, na prática, para o grafo esparso vai levar tempo constante, porque ela pode falhar? Pode, mas vai ser improvável essa falha. Então, na prática, vai ser tempo constante. Para o grafo denso, ao contrário. Isso aqui é rápido, mas essa função vai ficar falhando. Eu vou ter que ter muita tentativa para inserir os vértices finais, os arcos finais vão demorar muito. Tá? Então, vai ter essa característica, quanto mais denso, mais essa função demora. Em contraste, essa outra aqui, grafo aleatório 2, ela faz uma outra parada. Ela é interessante, então vamos falar dela rapidinho só para fechar a aula.